Olá, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Vamos nesse dia de graça, nesse Shabá do Senhor, dia que o Senhor preparou para nós e nos permitiu chegar até aqui, nos livrou de tantos acidentes, doenças, de vírus invisíveis. Deus que nos saciou, que nos curou, nos perdoou nesse dia. Vamos aquietar diante dele e beber da fonte. E eu te convido que a gente faça isso com temor e tremor no coração nesse instante, cheios de gratidão ao Pai por toda a graça que do céu nos vem. Eu quero com você abrir a palavra do Senhor lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do verso 13 do capítulo 4. Reúna a sua família e os seus, avise os seus amigos. Quem estiver mais próximo de você, incentive-o de forma sábia, sensata, para que ele comece a ler o Evangelho, ler Jesus e ser pacificado nesses dias. Nós vamos agora continuar. Nós vimos ontem Paulo dando algumas exortações à igreja, a vivermos uma vida fraternal, cheia de amor uns com os outros, a ficarmos atentos, sóbrios à volta de Jesus, a não deixarmos que as pulsões da nossa carne guiem as nossas vidas, não. Quem tem que guiar a nossa vida no dia a dia é essa consciência em Cristo, é o meu espírito em Cristo, ressuscitado na nova vida. É que tem que capitanear, dirigir o rumo da minha vida nessa existência. Então vamos lá, enquanto isso, se inscreva aí no nosso canal e vamos caminhar juntos nessa proposta de ler o Novo Testamento todinho, versículo por versículo. Então nós estamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, verso 13. Paulo diz assim, entra um novo parágrafo e ele fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem ter informação certa, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então você observe que existia no contexto da igreja de Tessalônica, através da mídia Timóteo e Silvano, uma preocupação. Eles lá estavam assim, mas Jesus não vai voltar? Nós não vamos estar todo mundo aqui junto, vivos para o arrebatamento? Por que os nossos irmãos estão morrendo? Aí eles estavam ficando preocupados, sem esperança com relação a isso. Sem esperança. Aí Paulo vem ensinando, não, vocês interpretaram mal, então presta atenção. Paulo usa o verbo dormir aqui, uma metáfora, né? Ele não está falando diretamente do sono, ele está falando da morte em Cristo, aos que dormem, aos que morreram em Cristo, os que foram para a sepultura. Porque eles estavam entristecendo. E Paulo queria animá-los para não ficar como o mundo secular. Porque o grande problema do mundo secular, principalmente com relação à morte, é porque o povo tem a noção de que a vida só chega até a sepultura. E isso era fato entre eles, não só no mundo pagão grego, né, onde a vida ia até a sepultura, mas o próprio judeu. Os saduceus, por exemplo, não criam em nada além daqui. Eles não criam ressurreição em anjos, em nada. Né? Só a partir ali mais ou menos lendo o Velho Testamento, você percebe que a partir do exílio ali, com as profecias, com o livro de Daniel, é que as pessoas, os judeus, vão ter noção da vida eterna. Aí eles vão tendo a noção também de que o Cristo Messias é para além de um rei humano temporal. Porque o reino do Messias tem que ser sempre eterno. Então não pode ser um humano mortal que morre e perde as esperanças. Então, o que nós carregamos de esperança é justamente isso que ele põe no verso 1. É porque a minha fé não está apenas nessa existência até a sepultura. Eu carrego uma esperança em Cristo para além túmulo, para além horizonte. E é isso que Paulo vai tratar com eles. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e de fato isso aconteceu, isso era comum, todos eles sabiam, e a grande maioria dos que viram Jesus ainda estavam vivos, as testemunhas estavam todas presentes ainda,
assim também Deus está dizendo, assim também Deus, mediante o próprio Jesus, trará, ou seja, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo que se Jesus morreu e ressuscitou, então esses que estão morrendo em Cristo indo para a sepultura, quando Jesus voltar, Jesus os trará com ele. Eles também serão ressuscitados. Grava. Ora, verso 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Eu quero te chamar a atenção para isso, não é palavra minha, de Paulo. É palavra de Deus para a vida deles, para a minha vida, para a sua vida, para consolar a gente, pacificar a gente. Isto, 2 pontos. Nós, os vivos, o que estivermos aqui no chão dessa terra, os que ficarmos aqui até a vinda do Senhor, até a segunda volta de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum iremos encontrar com Jesus antes dos mortos ressuscitarem. É isso que ele está dizendo. Aí vai explicar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, abduzidos juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, Paulo está dizendo assim, é assim que é o processo, amados. Então, fiquem atentos. O mundo continua. Crentes morrem, estão morrendo, indo para a sepultura. Tá certo? Estamos morrendo. Mas para aquele grande dia, o dia do Senhor, que eles chamam o último dia, né? A Bíblia tem várias situações para isso, e eu tenho algumas. Para aquele grande dia, quando Jesus voltar, vai ter uma geração de gente na terra ainda. Vai ter gente na terra. Então ele está dizendo que nós, os que ficarmos, os que estiverem vivos na terra, quando Jesus retornar, eles não precederão os que já morreram, os que já dormiram em Cristo, os que faleceram e que estão lá aguardando, que estão vivos, conscientes de tudo, mas estão esperando esse momento da consumação em que já não existirá mais essa terra, esse céu, o mar já não existirá. Num novo tempo, na Jerusalém celestial e espiritual, numa nova dimensão, um novo estado de vida para além desse corpo, um novo nível de energia. Então ele está dizendo que vai ser assim, vai ser tocada a trombeta, Deus dará a ordem, tocará a trombeta. Qual trombeta? Se você olhar para o livro de Apocalipse, é a 7ª trombeta, a última. Ou seja, já tocou a primeira, ou seja, os humanos, em função de serem adoecidos no processo e se emburrecerem no processo e se tornarem idiotizados no processo, eles foram lá e já destruíram todo o verde da terra. Essa trombeta já tocou e continuou a tocar. Mais de 1/3 do verde da terra já foi destruído em função do consumismo e da doença do humano, da inveja, da loucura, do poder, do controle. Pronto, tocou a primeira trombeta, já tocou a segunda trombeta, nós já atingimos os mares, os peixes, poluímos tudo. Pronto, atingiu tudo e estamos aí, está acontecendo. Já tocou a terceira trombeta, ou seja, nós já destruímos tudo que se torna, que é água potável na terra, rios, lagos, riachos, córregos, né? Nossos mananciais de água, nossos aquíferos, todos serão poluídos por conta da ignorância humana, que vai em busca de poder, de controle, poluindo tudo. Os rios estão morrendo. Aqui em minha região, por exemplo, mesmo, os nossos córregos antigos você já não acha mais. Nós temos o rio Jequitinhonha semi-morto, em estado de falência. E ninguém quer enxergar isso. A trombeta está tocando. Os garimpos na terra ilegais estão entrando, destruindo tudo que é rio, poluindo tudo. Vocês estão vendo aí na televisão. A loucura em busca do dinheiro vai queimando e destruindo tudo. Aí você percebe que também tocou a 4ª trombeta. Tocou a 4ª trombeta. Que é a trombeta que diz que até os astros, sol, estrela, escurecem tudo. Em função de quê? De poluição, camada de ozônio, efeito estufa. Polui-se tudo na Terra.
Aí toca-se também a quinta trombeta. É lógico, se eu poluo tudo na terra, atinjo toda a fisicalidade da terra, quem vai gemer agora? Nós, os habitantes da terra, porque a terra é minha casa. Se eu destruo a terra, eu estou me colocando em perigo, em risco. Então, nós estamos em ritmo de apocalipse. Por conta de Deus, da ira de Deus, das pragas? Não, é a ignorância nossa, é a burrice nossa mesma. Então a quinta trombeta está tocando. Que é esse cenário de angústia na terra. Os humanos querendo morrer não conseguem morrer. Esse frenesi na terra todo, de um povo impermeável, que sai usando a inteligência humana para o mal, usando a sensualidade humana para explorar, para seduzir. Está tudo aí, vai lá e leia. E toca-se também a sexta trombeta, que já é um cenário de batalha, de guerra, que está acontecendo na terra. E você vai ver guerra, como está escrito lá, com cavalos, sangue derramado, espadas, lanças. Não, as guerras são assim sutis. São guerras químicas, são guerras biológicas. São guerras assim sociológicas. São guerras ideológicas, como estão vendo, e matando gente. Olha, em função da ignorância nossa aqui no Brasil e no mundo, o tanto de gente está morrendo em função da ignorância nossa, das ideologias burras e loucas que tem. Então vai chegar uma hora que vai ter que tocar a sétima trombeta, não tem jeito. O mundo caminha para isso. O cenário está montado. Falta alguma coisa? Falta. Olhando para a Bíblia, falta. Mas lembra que para Jesus voltar, ele pode fazer tudo de um dia para o outro. 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Deus não tem tempo. O que eu quero mostrar para você é que nós, eu e você, temos que estar atentos e alertas. Então não fica preocupado demais. Está vindo agora uma tempestade de areia do Saara, chegando perto do Brasil, aqui na América. O Godzilla. Vai para o joelho e ora, quieta seu coração. Não vai parar as coisas. Tá vindo nuvens de gafanhoto vindo aqui pela Argentina, o lugar chegando no sul do país. Não fique panicado. Aquiete o coração, vai para diante de Deus e ore. Acerte sua vida, coloque a sua casa em ordem, ser sóbrio, ser vigilante, peça perdão, dá perdão. Então o que está acontecendo do lado de fora, no sistema, no meio ambiente, nas relações políticas e geográficas da terra, são sinais para mim e para você mudarmos o coração. Porque não vai cair a ira de Deus em função da maldade nossa. E a ira é entre aspas, porque Deus não ira. Deus é sempre misericordioso e bom. É um alerta para nós. Então, vai tocar. Então, um dia que tocar a sétima trombeta, Jesus vai vir. Mas ele já vai vir com os mortos, os que morreram antes. Uns para a glória de Deus, outros para o horror eterno, para a separação de Deus. Não importa. Quem já ressuscita para essa nova dimensão, ele já vem com o Senhor nos ares. E nós, os que estivermos aqui na terra, a Bíblia chama de arrebatamento. Nós seremos abduzidos, levantados, como Jesus foi. Assunto aos céus. Só isso, gente, é simples assim. Então Paulo está dizendo para você e para mim assim, aquiete o coração, pacifique. A vida não acaba na sepultura. E isso gera desesperança e morte. Eu lembro de aqui em Almenara tinha um homem, ele era mendigo, doido, chamado de doido. A gente conhecia ele como João Barrão. E naquele tempo, na década de 90, o auge da gente era orando. Tinha muitos erros nossos, mas nós fomos de uma geração que oramos muito e vimos muito o poder de Deus. E meu sonho era conversar com ele, e ele não era de conversar muito. Olha, ficava mais distante da minha casa. E eu orava a Deus, se for preciso, me dá a oportunidade de um dia conversar com o João. E eu ia para a igreja com minha esposa, meus filhos de bicicleta, e brincava com ele, falava assim, João, Jesus te ama. Um dia eu orei e falei, Deus, se o Senhor quer mudar a vida de João, manda ele passar na minha rua um dia. Quando eu menos espero, João estava na rua da minha casa e eu dei café para ele aqui um dia. Tentei conversar com ele e nada. E um certo dia, em oração, lá na praça, tínhamos um quartel-general lá nosso de oração. João apareceu à noite e eu sentei do lado de João numa porta e comecei a conversar com ele. Foi a primeira vez que eu comecei a ouvir João falar alguma coisa. Uma coisa sensata. E eu comecei a falar de Jesus, de vida, de tudo, de mudar de perspectiva, para ver o que ele pensava. Ele olhou para mim assim e só disse assim, acaba na sepultura, vira água. Essas foram as palavras que ele me deu.
acaba na sepultura, vira água. Ou seja, eu entendi então que a história dele foi construída assim. Ele viveu como se a vida morresse ali, na sepultura. Aí quando eu comecei a dizer assim, João, não é assim, João, e comecei a falar da perspectiva pós-morte, e falar que existe vida para além da sepultura, e comecei a falar dessa nova consciência em Cristo, eu lembro que João ficou olhando para mim, quando eu falei assim, e quando eu levantei a voz em oração, eu falei assim, João, eu quero orar por você. Ele deu um salto de perto de mim, e saiu correndo, ali para o lado do Conde Afonso Celso, na escola. E eu dali para frente praticamente nunca mais vi João. Então tem muita gente que tem a esperança somente até ali, gente, o existencialismo, que faz esses homens, né, como diz o profeta Isaías, aqueles que vão acumulando casa a casa, campo a campo, de forma que eles se tornam os únicos donos da terra. Como esses poderosos, como diz Isaías, criticando os anciãos, os líderes de Israel, que esmagavam a face do pobre, que oprimiam o pobre, que negavam o direito ao pobre. O cenário de Isaías há 2.700 anos não é diferente do cenário de hoje não, gente. E eu estou aqui falando, não é num discurso de esquerda não, viu? Não tem isso comigo não, eu sou isento disso. E eu não estou falando de ideologia aqui não, eu estou falando de evangelho dos profetas, eu estou falando de Osés que já dizia que o pecado nosso matava tudo ao redor, até os peixes do mar morriam, está lá em Osés 4. Leia os profetas que vocês vão ver. Pronto, amados. Então, a trombeta está próxima de ser tocada. E vai acontecer assim. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, que essas palavras estão saindo dos meus lábios agora, chegando aos seus ouvidos, ao seu coração. Essas palavras que você está lendo e agora, que console o seu ser. Que te deixe mais simples, mais humilde, mais modesto. E que você entenda que o livro da vida... Não seles o livro da vida. Não sela, a vida continua. A vida não acaba. E tem muitos para serem escritos no livro da vida ainda. Então vamos levar essa palavra de consolo àqueles que estão desesperados, morrendo para enricar na terra, para depois de ricos perder tudo de novo. Perde família, perde saúde, perde tudo. Vamos lá, amados. Só mais um pouco aqui, ó. Irmãos, capítulo 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, Cronos e Kairos, tempos humanos, tempos de Deus, não há necessidade que eu vos escreva, porque os tempos e as épocas estão reservados a Deus para sua exclusiva autoridade. Se bem que tempos, tudo acontece em Deus. Então minha preocupação não é ficar preocupado com data, com dia, com ano, com mês que Jesus vai vir, não. Esquece isso, apenas sirva em amor, mantenha sua mente sóbria, como ele vai dizer. Não tem necessidade, Jesus ensinou tanto a nós sobre isso, aquietai o coração, acautelai-vos, mantei-vos sóbrio, vigilante, não sobrecarregue o coração de vocês com este mundo de orgias está aí. Pois nós mesmos estamos inteirados, cientes, sabedores, com precisão, com exatidão, de que o dia do Senhor, o último dia, o grande dia, ou simplesmente o dia, como a Bíblia diz, que vai ser dias de alegria para um, dias de horror para outros, ele vem como ladrão de noite, ou seja, o ladrão não avisa, é inesperado, ele não marca a hora para te roubar. Quando as nações andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar luz, e de modo algum escaparão. Paulo está dando uma dica para nós, de que ainda vai haver um tempo, que as pessoas ainda vão clamar por paz e segurança, e quando todo mundo achar que há paz e segurança, aí virá repentina destruição. Podemos especular? Podemos. Mas o cenário no mundo hoje, de desorganização no mundo, de descontrole, de uma pandemia, de um vírus, vai colocar em xeque a democracia da Terra, por exemplo. Ela vai ser tirada do processo. E eu penso que o mundo caminha daqui para frente em função da globalização, do livre mercado, né? Todo mundo acabou as fronteiras, de pensar tudo igual, de todo mundo ter
vai ser necessário um governo mundial. A moeda mundial caminha para isso, possivelmente uma língua mais falada no mundo, não importa qual, mas o mundo caminha para isso. Então, é nesse momento, quando se estabilizar até dizer, nós conseguimos organizar tudo politicamente, religiosamente, agora a paz e segurança, é nessa hora que haverá a repentina destruição. Então vai ser uma hora em que ninguém espera. É uma hora que ninguém espera. É dia que vem como o dia do ladrão. Então o chamado de Jesus agora é que eu e você, como donos da casa, mantenhamos a mente sóbria, o ouvido atento a Deus, o coração em amor aquecido, carregado de fé simples na ressurreição. Sim, o que dá sentido à vida não é reencarnação, não é o materialismo, não. O que dá sentido à vida é ressurreição, amados. E crer em ressurreição não é uma questão simples, é uma questão de fé. Por isso que é loucura, que é mistério. E por isso que a salvação é assim pela fé, não é pela produção humana. Então eu mantendo esse coração em amor, cheio dessa fé simples na ressurreição, imbuídos dessa esperança que suplanta os absurdos, as dores da terra, que nos faz vencer as angústias, os medos, as fobias, que nos faz sepultar nossos mortos, sempre na perspectiva de que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Então, cheios dessa esperança, é que nós caminhamos, aguardando esse dia, vigilantes e sóbrios. Isso é de Deus, isso não é. Longe desse sistema de morte que está instaurado na terra, que leva as nações à embriaguez, à loucura, à burrice. O homem de tão inteligente está ficando burro, ao ponto de não perceber que ele está destruindo a própria casa dele. Não só do lado de fora, mas ele está destruindo o ser dele, a alma dele, trazendo para dentro do ser dele, do ethos dele, da morada dele, valores que não são éticos, que não são de Deus, que não são os valores do reino, que vem do alto para ser instaurado em nossos corações, mas ele está nutrindo no coração os mesmos valores deste mundo, de um consumismo hedonista, materialista, doentio e perverso, que descarta, que manipula, que controla, que mata, que faz castas, que divide, que segrega, que aliena, que rouba, que corrompe, que conspira. Sim, amados, é tempo de nós aquietarmos o coração agora e lembrarmos que o mundo caminha para esse momento de paz e segurança. Momento de turbulência na terra e de repente controla-se politicamente através de um sistema mundial, com um governo mundial. Aí todo mundo diz, agora sim temos paz e segurança. Não, mas ninguém tem paz e segurança quando o homem é colocado no centro, meia. O homem só tem segurança quando ele coloca Deus no centro da vida. Porque nós não podemos nunca retirar Deus do processo. Porque tudo acontece em Deus. Então, foge do meia. E venha para Deus. E deixa Deus ditar os rumos éticos da sua vida, para a gente ser curado a cada dia no processo. Eu te convido a que nós oremos nesse instante. Feche os seus olhos aí. Aquiete o seu coração. Ore pelos seus e pacifique. Tira do seu coração medo e insegurança, a fobia, o pânico. Deixe a sua alma se alegrar e esperar totalmente no Senhor e louvá-lo todos os dias. Pacifique o seu corpo. Tira o foco da doença, da peste, das pragas. Coloque o seu foco em Deus e descansa no cuidado de Deus. O meu socorro não vem da horizontalidade, não vem dos homens, das construções dessa terra. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então ore. Deus, obrigado, Deus, por mais esse momento de leitura da tua palavra.
Obrigado por cada irmão e irmã, cada pequenino que junto com este mísero pecador, Pai, juntos nesse instante, lê e oram diante de Ti. Nós queremos ser um contigo em oração agora, formando aqui essa teia de oração, de forma quântica, e te pedimos, Deus, que o Senhor, Pai, pelo Teu poder alcance a casa de cada um, a vida de cada um, derramando o Teu bálsamo, o Teu óleo, a Tua alegria, a Tua cura, ó Deus, destruindo setas do maligno, Pai, tirando vozes de morte, de desânimo, de cansaço, tirando a esperança e roubando a alegria do Teu povo. Ó Deus, destrua os grilhões do maligno nesse instante. Porque a nossa paz é Jesus, a nossa segurança é o Senhor, não é o mundo, não é o sistema. Dele o Senhor nos tirou, para que nós agora pudéssemos arrancar de lá todos quantos estão debaixo da escravidão. Então, em nome de Jesus, nós em uma só voz erguemos aos céus e dizemos a Ti, muito obrigado. E por amor do Senhor, te pedimos que o Senhor sopre o Teu vento nos quatro cantos e liberte o Teu povo, levanta a Tua igreja em oração, em jejum, em quebrantamento, em humildade. E quanto ao vale do Jequitinhonha, para onde nós estamos, as cidades nossas, Pai, tem misericórdia, guarda a bandeira ali, 130 e tantos casos numa cidade tão pequenininha, Pai. Aqui em Almenara, guarda-nos, as nossas lideranças, guarda, Senhor, guarda a nossa nação. Nós oramos pela paz da nossa terra, da nossa cidade. Repreenda, Pai, o devorador. Repreenda, Pai, o maligno que tenta destruir, roubar-nos. Não, Pai, cegar-nos, embriagar-nos neste mundo. Repreenda tudo, Pai. Antes, reaviva a Tua palavra em nós e mantenha em nós a chama do amor, da esperança, dessa fé, com a mente sóbria e os ouvidos aguçados para a Tua palavra. É assim que nós oramos, gratos por tudo, Deus, em nome de Jesus. E em nome de Jesus já Te agradecemos pela bênção e pelo milagre. Amém, amém e amém.